dois pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação, infiltração desse elemento, qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. Então, você não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, não esquece. Pode vazar. Então, a gente conversa particular na nossa sala. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de março de 2024. São 10 horas e 30 minutos. Naquele dia, Jair Bolsonaro e Augusto Heleno perceberam que o plano golpista de usurpar a vitória de Lula tinha fracassado e tiveram um surto de pavor. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Vai passar para os anais da história como os golpistas, aquele grupo de homens e mulheres, sobretudo de homens, que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil no começo da segunda década do século XXI, não tinham a menor noção do que fosse democracia e não tinham a menor noção de em que tipo de país estavam vivendo. Achavam seguramente que o Brasil era uma república bananeira, daquelas que Hollywood consagrou como países-estado em que impera a balbúrdia e não existe lei. O general Heleno, por exemplo, ficou atônito ao ser repreendido por ex-chefe da FAB sobre golpe. Após formatura do ITA, o comandante da aeronáutica pilotou um avião da FAB para levar o general a uma reunião urgente com Bolsonaro. Em 16 de dezembro de 2022, o ex-chefe da Força Aérea Brasileira, Carlos Almeida Batista Júnior, encontrou o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, em São José dos Campos. Os dois participavam de cerimônia de formatura em que o neto de Heleno era um dos graduados pelo ITA. O encontro foi relatado por Batista Júnior à Polícia Federal. Segundo o depoimento, Heleno consultou o brigadeiro se haveria uma vaga em um avião de apoio da FAB, pois o então presidente Jair Bolsonaro havia acionado Heleno para uma reunião de emergência no dia seguinte, 17 de dezembro de 2022, um sábado. O ex-comandante da aeronáutica estranhou a urgência em um fim de semana, logo após a celebração da formatura do neto de Heleno, e perguntou ao general se ele havia ponderado ao ex-presidente que estava longe de Brasília porque se tratava de uma data especial. Heleno respondeu que sim, mas que de qualquer forma a reunião foi mantida por Bolsonaro. Diante das circunstâncias, Batista Júnior chamou Augusto Heleno para conversar em uma sala reservada nas instalações do ITA. Na conversa privada, o brigadeiro disse de forma categórica que a FAB não anuiria com qualquer movimento de ruptura democrática. O então comandante da aeronáutica disse que não foi convidado à reunião e pediu para Heleno reforçar sua posição ao ex-presidente. O general Heleno ficou atônito, ficou surpreso, desconversou sobre o assunto, diz o depoimento. Depois, Batista Júnior e Heleno acabaram voando no próprio dia 16 de dezembro a Brasília. O ex-chefe da FAB, inclusive, pilotou o avião para levar o Heleno à capital federal. O ex-comandante da aeronáutica, Batista Júnior, diz que Bolsonaro, outro relato do mesmo Batista Júnior, ficou assustado quando ouviu recusa às medidas de exceção. Então, após ele ver o Heleno ficar atônito simplesmente porque ele disse que não ia participar do golpe,
O Bolsonaro também ficou não só atônito, como apavorado. No depoimento que deu à Polícia Federal, o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, relatou que Bolsonaro ficava assustado ao ouvir que não aceitaria a adoção de qualquer medida de exceção para mantê-lo na presidência após o dia 31 de dezembro. Muitos supõem que Bolsonaro ficou com medo porque ele sabia que sem dar o golpe a situação dele ia se complicar muito. Batista Júnior contou que participou de uma reunião com Bolsonaro e os comandantes do Exército e Marinha, em que Anderson Torres explicou os aspectos jurídicos que dariam suporte às medidas de exceção do garantia da lei e da ordem em estado de defesa. O ex-comandante da Aeronáutica confirmou que o comandante do Exército, Freire Gomes, também tentou, na mesma reunião, dissuadir Bolsonaro e levar adiante o plano. No depoimento que consta que essas posições foram externadas depois de Bolsonaro aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de algum instituto previsto na Constituição. Os depoimentos APF liberados do sigilo por Moraes ontem diminuíram os espaços de defesa de Bolsonaro. Sua participação na trama golpista ganhou detalhes e contornos que impressionam, principalmente essa parte do surto de pavor e de perplexidade dele e do general Heleno ao descobrirem que os militares não iriam apoiar o golpe, eles tinham certeza que iam. Isso porque esse terceiro membro das Forças Armadas, esse terceiro comandante das Forças Armadas, o baixinho aqui de branco, o general Garnier, esse aí agora quer falar. Ele ficou calado enquanto o Batista Júnior e o Freire Gomes falaram. Esse aí ficou calado no depoimento e agora ele quer falar. Ele propõe confronto de versões. Há militares investigados no inquérito de golpe e que até agora tinham silenciado o Garnier, que é um confronto de versões. Segundo os relatos do Freire Gomes do Batista Júnior, ele foi o único que topou dar o golpe. Ele vai pedir para sua defesa marcar um interrogatório a fim de apresentar a sua versão. A pessoas próximas, o Garnier tem refutado que teria visto a minuta golpista. O general disse que Bolsonaro apresentou em outro encontro uma versão do documento. Nogueira é outro investigado que sinalizou a aliados a intenção de pedir um novo interrogatório. Então aí agora ele vai cantar, o almirante golpista vai dizer a sua versão dos fatos, só que a versão dele dos fatos sai muito prejudicada pelo silêncio dele e porque são 2 contra 1. É o comandante da Aeronáutica e do Exército contra o comandante da Marinha. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.